めるなよメルエム。人間の底すらない進化を。それは王が初めて感じる恐怖だった。 Recentemente eu tenho pensado muito sobre essa frase do Netero, tanto porque eu tô fazendo um vídeo sobre Hunter x Hunter, tanto porque recentemente eu assisti a terceira temporada de Round 6, e humanidade, e principalmente a maldade humana, são os principais temas dessa temporada. A gente acompanhou o Ji-hoon na primeira temporada, conhecendo ele como esse adulto fracassado, cheio de dívidas e viciado em apostar. A gente viu ele conhecendo jogos, a gente viu ele quase se corrompendo por todo esse sistema, e por fim, a gente viu ele ganhando jogos, mas não havia vitória nenhuma. Ji-hoon continuava o mesmo fracassado de sempre, só que agora um fracassado milionário, mas milionário à custa de centenas de vítimas. E a revelação que Oh Yun-nan, o jogador 001, era na verdade o grande cabeça por trás dos jogos, traz um novo desafio para o Ji-hoon de provar que ainda existe bondade no ser humano, e tematicamente falando, faz sentido esse desafio ter sido dado pelo jogador 001, que tinha todos os motivos do mundo para crer que o ser humano é mau, porque além dele ser o organizador dos jogos, ou seja, por todos esses anos, ele viu até onde as pessoas vão por dinheiro. Além disso, um dos motivos dele ter sido eliminado do jogo é porque o Ji-hoon tentou trapacear contra ele no jogo da bolinha de gude, e provar que ainda existe esperança na humanidade foi o último desafio do Ji-hoon, e surpreendendo a todos, o Ji-hoon vence o jogo e prova que ainda há esperança na humanidade. Mas a esse ponto, o velho já tinha morrido para ver isso, e nesse contexto, o Ji-hoon finalmente se sente confortável em gastar o dinheiro que ele ganhou. Ele finalmente vai visitar a filha dele nos Estados Unidos, ele pinta o cabelo para fazer uma surpresa para ela, ele começa a se vestir melhor, ele está pronto para começar uma nova vida com a fortuna que ele ganhou. Mesmo depois de ter provado que existe bondade no ser humano, o Ji-hoon ainda sabe do potencial sem limites da ganância humana. Ele sabe que a ganância é o mal da humanidade, e que enquanto a maldade e a ganância forem a regra e não a exceção, os jogos ainda iam continuar. Nada mudou desde que Ji-hoon venceu os jogos e Oh Yun-nan morreu. Absolutamente nada mudou desde que o Ji-hoon venceu os jogos. O Ji-hoon pintou o cabelo dele porque ele ia fazer uma surpresa para sua filha, mas tematicamente falando, o Ji-hoon pintar o cabelo de rosa ou vermelho, a mesma cor do uniforme dos soldados dos jogos, significa que ele aceitou que é parte de todo o sistema e que é só mais uma engrenagem. Ele aceitou que não tem problema vidas serem ceifadas em prol da riqueza, e quando ele percebe isso, estando a poucos passos de um voo para os Estados Unidos, a terra da oportunidade, do dinheiro fácil e principalmente do capitalismo, ele dá meia volta e se prova como superior e que não faz parte de todo esse sistema, e que sua missão agora é pôr um fim a todo esse jogo. E é interessante que quando o Ji-hoon entra de vez nessa ideia de acabar com jogos, ele não se importa nem um pouco com os meios que ele vai usar para acabar com jogos. Além de usar do próprio prêmio para tentar achar uma solução, ele ainda compra armas ilegais e principalmente contrata vários agiotas para achar o recrutador, os mesmos agiotas que antes o perseguiam e o agrediam, e que ele autorizou que eles extraíssem seus órgãos de tão desesperado que ele estava, agora trabalham para ele. E a própria série deixa claro que muitos dos que pegaram dinheiro com esses agiotas simplesmente sumiram do mapa e nunca mais apareceram para pagar eles, o que dá muito a entender que muitas vítimas desses agiotas, desesperados para pagar suas dívidas, foram parar nos jogos e acabaram morrendo. Então o Ji-hoon se utiliza de todo esse sistema para tentar pôr um fim a tudo isso, usando inclusive os serviços daqueles que com certeza mandaram muita gente para a ilha no processo. Isso revela uma falha muito grande que o Ji-hoon tem. Ele se corrompe muito facilmente em situações de injustiça, quando a Sae-byo roubou o dinheiro dele, quando o 001 deixou ele trapacear, quando o Sang-woo empurrou o cara na ponte de vidro, quando o Sang-woo matou a Sae-byo. Todas essas situações mostravam um lado corruptível do Ji-hoon, que mais para frente gerou consequências terríveis. O desafio do Ji-hoon de demonstrar que ainda existe bondade no ser humano é também uma prova de autoafirmação dele mesmo como superior a todos esses ricaços que não veem o mínimo de valor na vida humana. Quando o Ji-hoon se reencontra com o recrutador, é proposto um novo jogo, Roleta Russa. Nenhum dos dois lados tinham algo a ganhar com esse jogo. Na real, esse jogo só ia destruir os objetivos de quem perdesse, mas tematicamente tanto o recrutador quanto o Ji-hoon tinham muito a provar com esse jogo.
o recrutador ganhando o jogo provava que vidas podem facilmente ser descartadas como lixo, e tanto o Ji-hoon quanto os outros jogadores não passavam de um monte de lixo. E quando o Ji-hoon ganha o jogo, ele se prova como superior a todo esse sistema e que ele, ao contrário do recrutador, não é só mais uma engrenagem de um mundo cruel que assassina pessoas todos os anos. Ele é superior a tudo isso. A vitória do Ji-hoon em um jogo que tinha mais de 50% de chance de matar ele não prova que ele tem sorte ou algo assim, mas sim que até um viciado em apostas tinha potencial de peitar o sistema, pois ele é superior. Tudo isso em uma cena absurda de bem dirigida e cheia de significado que quando eu vi ela pela primeira vez, me deu a sensação de que eu estava vendo um novo episódio do anime de Kaiji da Madhouse, e uma cena que com certeza é a melhor cena da série inteira, de tão bem dirigida e cheia de significado e temas que ela é. Por outro lado, ao contrário do Ji-hoon, que demonstrou ter um lado corruptível, o policial Hwang sempre se demonstrou como um sujeito incorruptível, onde tudo que ele fez foi para achar e salvar seu irmão, tendo a pior decepção de sua vida quando ele descobre que seu irmão é a grande mente por trás de todos esses jogos. E falando no Frontman, ele é um espelho do que o Ji-hoon poderia ter se tornado se ele tivesse entrado naquele avião. Ele, assim como o Ji-hoon, é um vencedor dos jogos, foi oferecido para os dois a oportunidade de matar seus oponentes enquanto eles dormiam, mas o que difere os dois é que o Frontman já não acreditava na bondade humana, por isso mesmo ele matou seus adversários e aceitou usar o poder que lhe foi concedido, pois ele já não acreditava mais em nada. E o Ji-hoon, por outro lado, quase caiu nesse caminho depois que sua rebelião falhou e ele viu seu melhor amigo sendo morto na sua frente. Agora ele não tinha mais motivação nenhuma, ele sabia que o Hwang não ia chegar a tempo. Ele sabia que as próximas votações não iam servir de nada, visto que com certeza os jogadores que sobraram iam votar para ficar nos jogos. Ele viu até onde a maldade dos jogadores restantes iam por dinheiro. Ele não tinha mais nenhum motivo para lutar. Ele percebeu que o sistema é de fato invencível, não só por parte de quem financia os jogos, mas também de quem participa deles. O que nos leva para aquela frase do Frontman, onde os jogos só iam acabar quando a maioria das pessoas mudassem, e a maioria dos jogadores não queriam mudar. Pois mesmo esse sendo um jogo mortal, a morte daquelas pessoas se tornaram recompensadoras para os jogadores, e como o Ji-hoon ficou completamente apático por conta de toda aquela situação, ele começou a procurar alguém para culpar tudo isso, e sobrou pro Dae-ho, que se é o personagem que teve o final mais trágico de toda a série. Ele é um sujeito que tentava se provar a todo custo, sempre reafirmando que ele era da Marinha, mas a verdade é que ele era alguém completamente inseguro e assustado, que mentiu ter sido da Marinha por medo da rejeição, e ele só queria uma validação quase que paterna de seus aliados, pois ele cresceu em um lar cheio de mulheres, sendo praticamente o único homem da casa, e por conta disso ele era repreendido por seu pai, que sempre cobrou que ele fosse uma figura mais máscula, e isso fez com que ele inventasse todas essas mentiras, pois ele se tornou completamente inseguro e emasculado, com muito medo da rejeição, e todo esse medo do Dae-ho fez com que ele desistisse da rebelião e entrasse em pânico. E por outro lado, a Hyun-joo, a jogadora 120, é o completo oposto do Dae-ho. Ela é uma mulher que de fato serviu no exército, mas por ela ser trans, ela foi abandonada por todos, que não aceitavam quem ela é, e por conta disso ela começou a buscar distância desses ambientes violentos. Então enquanto a jogadora 120 buscava a distância da violência, apesar dela ser obrigada a lutar às vezes, e todos os vínculos que ela fez foi por ela ser gentil e não porradeira, o Dae-ho, por outro lado, queria se provar como um sujeito forte e corajoso, mesmo ele não sendo, ou seja, ele buscava uma validação, fingindo ser quem ele não é, e tudo isso resultou no final mais trágico e cruel de toda a série. Dae-ho, um sujeito completamente inseguro e assustado, que só queria a validação paterna, foi morto pelas mãos do nosso herói, que replica a violência no Dae-ho do mesmo jeito que o pai dele fazia, tudo isso para achar um culpado que simplesmente não existia. E a Hyun-joo, por outro lado, também teve uma morte igualmente trágica, onde ela foi morta tentando salvar suas companheiras, sem nem ter o conforto de saber que elas iam ficar bem, e que uma senhora, uma mãe e uma criança recém-nascida iam ficar bem, pois ela achava que elas iam morrer, pois ela não viu quem a matou. A Hyun-joo morreu porque ela era boa demais para sobreviver em um lugar tão cruel. E o Dae-ho morreu porque ele buscou na violência uma validação, e essa mesma violência o matou. E eu nem sei se dá para falar que o Ji-hoon se corrompeu nesse momento,
pois como eu já disse, o Ji-hoon sempre teve esse lado corruptível em momentos de injustiça, e esse jogo só escancarou isso. Esse não é o mesmo Ji-hoon que a gente conhece. Dessa vez, ele não venceu o jogo venceu ele. A verdade é que por um curto período de tempo, o Frontman venceu o Ji-hoon. O fato da rebelião ter falhado e do Frontman ter matado o Jun-B fez com que o cerne do Ji-hoon fosse completamente destruído naquele momento, e o Ji-hoon não acreditava mais em nada. Ele só queria achar alguém para culpar e se vingar, e por isso que ele matou o Dae-ho, e mesmo depois da morte dele, ele percebeu que isso não trouxe nada para ele, e que o culpado que ele tanto buscava simplesmente não existia. Na real, o único culpado que ele achou foi ele mesmo, pois se a morte do Jun-B não tinha um culpado, a morte do Dae-ho tinha, e era o próprio Ji-hoon. E depois que a Jun-hee deu à luz e a jogadora 149 matou seu próprio filho, que inclusive toda essa trama da jogadora 149 e seu filho também tem toda uma temática de ciclo de violência, onde o pai agredia a mãe e depois o filho replicou a violência do pai na jogadora 222, o que levou a jogadora 149 a matar seu próprio filho. E enfim, depois de tudo isso, foi dada uma última missão ao Ji-hoon de proteger a Jun-hee e sua filha, pois elas eram as mais vulneráveis naquele local. E o Ji-hoon responde a 149: "Eu não sou esse tipo de pessoa." Referenciando o que a Sae-biyo disse para ele na primeira temporada. Você não é esse tipo de pessoa. Mas o que a Sae-biyo queria dizer pro Ji-hoon é que ele não é um assassino, mas depois de matar o Dae-ho, ele já não podia mais dizer que ele não era esse tipo de pessoa, e por isso mesmo que ele responde isso para 149, pois ele via que ele não tinha mais nenhuma redenção, ele não tinha esperança em mais nada, e a Sae-biyo se demonstrou errada. O Ji-hoon não foi superior, mas depois de refletir e depois da morte da jogadora 149, ele percebe que ainda vale a pena lutar. A Jun-hee estava em clara desvantagem e a filha dela não teve culpa de ter nascido naquele lugar, então proteger a filha da jogadora 222 se torna um novo objetivo para o Ji-hoon. Então a partir de agora a gente acompanha um novo Ji-hoon, um Ji-hoon que não é nem aquele fracassado que a gente conheceu no começo da série, nem o determinado e incorruptível da segunda temporada, mas um Ji-hoon que foi corrompido, mas que tem lampejos do que ele já foi um dia, um Ji-hoon que olhou para o abismo, caiu nele e por uma última vez se dedicou para sair dele, pois agora ele tem um novo objetivo. E quando o Frontman dá a adaga pro Ji-hoon matar os outros jogadores, ele só tinha a ganhar fazendo isso, visto que além dele ter matado o Dae-ho, ele também tinha matado um outro cara no jogo de pular corda, ele já tinha se corrompido, mas a decisão dele permanecer lutando para proteger a Jun-hee e sua filha é um resgate do seu antigo eu, que esse Ji-hoon nunca mais poderia voltar, mas suas ideias poderiam ser reafirmadas no momento que ele escolheu proteger a bebê. Então o fantasma da Sae-biyo aparecer para o Ji-hoon para ele não matar os jogadores, os mesmos jogadores que poucas horas atrás se demonstraram tão baixos a ponto de tentar matar uma bebê, significa que o Ji-hoon, por uma última vez, tenta reafirmar o que um dia ele já foi, e é essa cena que mais uma vez difere o Ji-hoon completamente do Frontman. E depois desse momento, ele ainda matou outro cara, mas até o fim ele tentou buscar outra solução, e tudo que ele fez continuou sendo para proteger a bebê, além de que, como eu já disse, aquele Ji-hoon incorruptível já tinha morrido, e a ação dele ter poupado os jogadores naquela noite é muito mais simbólica do que qualquer outra coisa. E note como o Ji-hoon não matou o jogador 333. Ele podia ter soltado aquele terno, que ele caía para a morte, para você ver como ele estava tão dedicado na ideia de reafirmar o homem justo que um dia ele já foi. E eu vi muita gente reclamando dos finalistas dessa edição dos jogos, falando que eles não prestam, mas esse é justamente o ponto da série. Para você chegar tão longe nesse jogo, ou você tem que dar muita sorte, como foi o caso do Ji-hoon na primeira temporada, ou você tem que abraçar de vez o pior lado da humanidade. Hyunju, Jun-hee, a jogadora 149, o Jun-B, o jogador 246, a Semi, o próprio Dae-ho, toda essa galera era boa demais para durar muito tempo nos jogos, e somente os jogadores que abraçaram o pior do ser humano chegaram no final do jogo. O próprio Sang-woo da primeira temporada é um exemplo disso. Desde o segundo episódio, ele dava indícios da sua real natureza, ele votou para continuar nos jogos, ele deixou o Ji-hoon escolher o guarda-chuva, mesmo descobrindo que o jogo ia ser o Colmeia de Açúcar, isso sem nem contar os absurdos que ele faz depois. E a terceira temporada só deixa mais escancarado o quão baixo tu tem que ser para chegar longe nesse jogo, colocando apenas os personagens mais desprezíveis para serem os finalistas dessa edição. E também o coitado do Min-soo, mas ele entra naquilo que eu falei antes, que você também pode dar sorte, na real tá mais pra azar, de chegar longe nesses jogos, sem se corromper. Então nesse sentido ele é equivalente
ao Ji-hoon na primeira temporada, e a presença dele no último jogo é uma mensagem bem clara do criador que em algumas situações da vida você precisa de coragem, e se você não tiver essa coragem, aqueles que mais precisam de você podem acabar partindo. Então o Min-soo é um personagem trágico, pois no momento que ele escolheu não ajudar a Semi, ele estava fadado a continuar nos jogos apenas por vingança e se tornar só mais um viciado, que nem aquele que ele mais odiava. E diferente do Dae-ho, que genuinamente tinha medo e pavor de situações de violência, o Min-soo escolheu se esconder e se acovardar quando aquela que mais precisava dele estava em perigo, e tudo isso resultou em um final trágico e solitário. Então o Min-soo escolhendo não proteger a Semi é um exemplo do que iria acontecer com o Ji-hoon se ele tivesse escolhido não proteger a Jun-hee e sua filha. Ele ficaria em uma situação muito parecida com a do Min-soo. E voltando em Hunter x Hunter, o Meruem sentiu medo do Netero, pois ele tinha conhecido um senhor mega poderoso e que só tinha ficado poderoso por sua harmonia com a natureza e principalmente sua gratidão, mas que preferiu abandonar tudo isso e abraçar o pior lado da humanidade, apenas para não ter que lidar com o peso da derrota e principalmente para única e exclusivamente matar. Isso assustou o Meruem, e é isso que também é um dos principais temas dessa temporada. O pior lado da humanidade se manifesta justamente quando ela está em risco, e se no final da primeira temporada o Ji-hoon é desafiado pelo Oh Yun-nan a provar que ainda existe bondade no ser humano, aqui o Ji-hoon prova isso uma última vez ao se sacrificar para salvar a bebê, sacrifício esse que deixa todos os patrocinadores calados, pois o mesmo homem que viu o potencial sem limites da maldade humana e que tinha todos os motivos do mundo para não confiar nas pessoas, esse homem, por uma última vez, demonstrou que ainda há esperança na humanidade. Mas o Ji-hoon, além de suas ações simbólicas, também conseguiu arranhar minimamente o sistema, mas infelizmente ele não viveu para ver isso, quando o Hwang finalmente chega na ilha, junto da guarda costeira, o que faz com que a ilha se exploda e que pelo menos na Coreia os jogos acabassem. E eu digo só na Coreia, porque esse sistema todo é muito maior do que só uma ilha. E se os jogos não podem continuar na Coreia, eles vão continuar em outros países, e quem está por trás de tudo isso nunca vai ser punido. Voltando em Hunter x Hunter por uma última vez, isso me lembra bastante o último plot twist do arco das Formigas Quimera, onde o ditador que o Meruem achava ter matado, esse tempo todo estava vivo, sabe-se lá onde, e que o Meruem tinha matado na verdade um sósia que fingia ser ele, o que é uma mensagem muito clara do Togashi falando que não importa o quanto você lute, suas ações muito provavelmente nunca vão dar em nada, porque você muito provavelmente nem sequer conhece os reais responsáveis por toda a desgraça da humanidade. E caramba, Hunter x Hunter é simplesmente absurdo de bom. Como que pode uma história dessa existir? Eu fico incrédulo às vezes. E por fim o Frontman acaba deixando a bebê e o prêmio que ela ganhou pro seu irmão, para ela finalmente ter um pai que preste nessa vida. E falando no pai biológico dela, muita gente não entende porque o jogador 333 foi meio que o último vilão da temporada. Mas isso na verdade é bem fácil de entender. Na real é só tu prestar atenção como que essas duas últimas temporadas tem muito mais rostos jovens em relação à primeira, que basicamente só tinha a Saibyo e depois a amiguinha dela, de jovens. Isso aqui é uma mensagem muito clara do autor para as novas gerações, falando para eles tomarem cuidado com suas ações e principalmente com quem eles escutam. O próprio MZ tinha deixado um montão de gente endividada, então novamente isso daí é uma mensagem para as novas gerações, falando para eles tomarem cuidado com o que eles fazem, para não pegar dinheiro com a agiota, e para principalmente eles tomarem cuidado com quem eles escutam, pois mesmo o jogador 333 às vezes demonstrando ter um pouquinho de humanidade, no fim a gente viu a sua real natureza, e quem diria que o Thanos estava certo sobre esse cara. Fugindo um pouco do roteiro agora e parando para pensar, faz todo sentido do mundo o vilão final dessa temporada não ser um personagem tão caricato quanto o Thanos, e sim um cara que levou muita gente para falência, que nem o jogador 333. Isso é um detalhe muito interessante. E enfim, eu gostei muito da segunda e da terceira temporada de Round 6. A minha experiência com essa série foi muito boa e eu tava com muita vontade de falar sobre essa série, tanto que eu postei um short sobre ela, mas esse shorts não foi o bastante e eu queria falar mais sobre ela. Então eu decidi postar esse vídeo na frente do meu vídeo de Hunter x Hunter, porque eu gostei muito dessa temporada e eu queria compartilhar esses temas e detalhes que poucas pessoas perceberam. Mas além disso, a direção dessas duas últimas temporadas está muito boa. A cena da roleta russa é um ótimo exemplo disso. Além de que, na minha opinião, os jogos da segunda e da terceira temporada superaram os da primeira. Nesse sentido, a série me lembrou muito Kaid, que é uma comparação meio que óbvia.
mas eu acho que essas duas últimas temporadas estão muito mais card do que a primeira, porque a primeira era muito mais focada em jogos físicos, e essa segunda também é voltada para jogos físicos, mas a sensação que esses jogos me deram é que eles parecem muito que saíram de um mangá hipotético que o Fukumoto facilmente faria se ele fizesse um mangá focado em jogos físicos, porque a maioria dos jogos de card são mais focados na parte da estratégia e do mental, e eu facilmente vejo o Fukumoto transformando um jogo simples, tipo esconde-esconde, em um negócio cheio de desdobramentos, com várias mecânicas diferentes de como cada porta abre para os jogadores se esconder. E no final esse jogo do esconde-esconde acabou sendo o meu jogo favorito da série inteira. Acho que a única coisa que eu não gostei nessa última temporada foi o desfecho do Daiho. Como vocês puderam ver ao longo do vídeo, tematicamente o desfecho dele faz sentido, mas eu acho o final dele muito pessimista, tão pessimista que acaba contradizendo o pessimismo da série inteira. Assim, obviamente o destino de todos os personagens dessa edição dos jogos, obviamente era a morte, mas eu acho que dava para ter dado um desfecho pro Daiho que não fosse tão humilhante e brutal do jeito que foi. Um jeito que eu acabei pensando, que eu achei que ainda iria condizer bastante com os temas da série, seria um fim que o Ji-Hoon, ao contrário do que aconteceu na série, ele fosse pro time azul ao invés do time vermelho, e como ele estava completamente apático e sem esperança com a vida, algum jogador do time vermelho ia tentar matar ele, mas no momento que isso fosse acontecer, o Daiho apareceria para tentar salvar o Ji-Hoon, o que serviria como uma redenção do personagem, e depois o Ji-Hoon poderia matar esse outro jogador do time vermelho. Assim o Daiho não teria um fim tão humilhante e o Ji-Hoon ainda assim estaria corrompido. Ou um outro final que eu também pensei pra ele seria se ele tivesse sobrevivido ao jogo de esconde-esconde e fosse pro jogo de pular corda e fosse ele que ajudasse a Jun-Hee a passar pro outro lado, mas no processo ele acabasse morrendo. Assim ele também ia se redimir e a série acharia um jeito de matar ele sem ter que humilhar o coitado no processo. Mas apesar de eu não ter gostado do final dele, isso não foi algo que me incomodou muito. E enfim, é isso. Espero que tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueça de compartilhar, se inscrever, curtir e hypar o vídeo. Também, se você quiser ajudar, considere virar membro porque ajuda muito. E falando em membro, muito obrigado aos membros do canal. Então muito obrigado ao Eric Mingoni e também ao Toxic. Vocês andam muito sumidos dos comentários, então se vocês puderem, comenta alguma coisa aí, porque faz tempo que eu não vejo nenhum comentário de vocês. E seria muito maneiro se vocês comentassem qualquer coisa aí. Também não se esqueça de se inscrever no Young Newton, porque lá sai bastante vídeo e eu garanto que vocês vão gostar. E no mais é isso. Nós nos vemos no meu próximo vídeo, eu acho. Até mais!